Falta falar para vocês, que eu ainda não falei, é o tal da saturação. Vamos ver o que é saturação, aí a gente completa essa parte do TC aí. O TC, como eu falei para vocês, ele na verdade ele é uma bobina, né? Eu tinha feito o desenho aqui, ó. O TC nada mais é do que um enrolamento e um núcleo de ferro, um TC, né? Um TC não tem muita... TC normal, vamos dizer assim, tá? Então, quando você tem um TC, na verdade os TCs com núcleo de ferro, eles sofrem de saturação. O que é saturação? Saturação, de um jeito mais simples para você entender saturação, é o seguinte, ó. Vamos fazer um raciocínio rápido. Vamos supor que esse cara é 100 para 5. Quando entra 100 amperes, quanto que ele joga do outro lado? 5. Se entrar 200, joga 10. Se entrar 1000, vai jogar lá do outro lado 50. Se jogar 2000, vai entrar 100. A partir de 2000, 3000, 4000, 5000, ele não obedece mais a relação. Se entrar 2000, joga 100. Se entrar 3000, ele joga 100. Se entrar 4000, ele joga 100. Chegou uma hora que ele não faz mais a transformação. Isso a gente fala que é a saturação. Isso no laboratório do fabricante de TC, ele levanta essa curva, tá? Essa é a curva de saturação do TC. Ele faz isso aqui que eu falei, vai pondo corrente, vai pondo corrente, vai pondo corrente, e ele vai medindo essa tensão aqui na saída do TC. É a chamada tensão de saturação do TC. Ele vai aumentando a corrente e vai medindo essa tensão. Chega uma hora que essa tensão não aumenta mais, tá? Então a gente fala que o TC entrou em saturação, tá? Ele entrou em saturação, ele não mais obedece à relação. Então quando você fala que um TC é 100 para 5, ele é 100 para 5, a relação dele é de 20 até um certo limite. O limite dele é essa reta aqui, ó. Até essa região aqui, ele obedece à saturação. Por isso que o TC, ele fala assim, ó, até 20 vezes a corrente nominal eu obedeço. A partir de 20, eu já vou não obedecer mais, eu começo a ter erro nele, tá? Então é devido a essa saturação, a gente fala que ele entrou em saturação. Isso aqui é o chamado joelho da curva de saturação. Então esse é o primeiro ponto. Quando o TC trabalha em saturação, ele não obedece mais à relação. Esse é um problema sério. Porque você está passando para o relé uma informação o quê? Errada. Porque se entrar 2000, ele joga 100. Se entrar 3000, ele joga 100. Se entrar 4000, ele joga 100. Então, qualquer corrente que entre acima de 2000, o relé pensa que está entrando sempre 100. Então, ele não obedece, o relé está sendo enganado nessa hora, tá? Quando você joga uma corrente no primário, senoidal, aqui, ó, senoidal, você espera que do outro lado, lá no secundário do TC, também saia o quê? Uma corrente senoidal. Ou seja, o formato da corrente, né, se entra uma senoide, tem de sair lá do outro lado uma senoide. Tá? Se no primário entra 2000 amperes senoidal, do outro lado tem de sair 100 amperes senoidal. Quando entra na região de saturação, ele não faz mais isso. Começa a deformar, ó. Essa aqui é a corrente do primário, essa preta aqui. Tá vendo? Essa preta é a do primário. A que você olha lá no secundário, se você tiver um osciloscópio, ou tiver hoje com os relés digitais, vocês têm lá a oscilografia, você vai ver que a corrente é torta do outro lado, tá vendo? Na região de saturação, a região é torta, a onda não é mais senoidal. A onda é toda torta. E essa onda toda torta pode trazer prejuízo para o relé. Muitas vezes o relé não trabalha direito com essa onda torta. Aí precisa conversar com o fabricante. Olha, o seu relé trabalha com essa onda torta. Dá para confiar que ele vai atuar nessa onda torta ou vou precisar trocar o TC? Para pôr um TC que não sature.
Tá? Então isso também precisa ser conversado com o fabricante, porque se você trabalhar com TC nessa região, você está sujeito a erro de relação e deformação dele. Por isso que o pessoal define isso aqui, ó. Quando eu falei aqui para vocês, um TC 10B200, é aqui que você enxerga a saturação. Isso aqui é chamado classe de exatidão do TC. Esse TC ele é feito para um erro máximo de 10% na relação. A relação dele não é 20, ele transforma de 20. Essa relação tem um erro máximo de 10%, tá? Quando ele estiver entrando na região de saturação. Tá? E a região de saturação dele é 200 volts. O que é esse 200 volts? Ele começa a saturar quando aqui é tensão, aqui é corrente. Quando começa a chegar em 200 volts, ele não sai mais do que 200. É a máxima tensão de saturação. É esse VS que aparece aqui na classe de exatidão, 200 volts. Esse B aqui é só para dizer se o núcleo é de baixa relutância ou de alta relutância. Tá? No Brasil, a maioria, exceto TCs especiais aí, a maioria é tudo B, é de baixa relutância, que é um TC mais fácil de trabalhar e tem menos problema de erro. Tá? Então é o 10B200, quer dizer, 10 é o erro máximo, 10%, baixa relutância, e a saturação vai chegar até a 200 volts. Você não pode deixar chegar a 200 volts, senão vai saturar. Se ele saturar, precisa ver com o fabricante do relé se ele opera em saturação, se o relé não falha na hora de saturar. Essa nomenclatura 10B200 é a nomenclatura nossa da BNT, tá vendo? Olha o 10B200 aqui, tá? É a nossa nomenclatura da nossa norma, tá? 10, tá? O B e aqui a tensão. A norma americana, a ANSI, é bem parecida, só que eles não usam um B, eles põem um C aqui e o 10 não aparece. Esse aqui é um TC do tipo C, 50, esse 50 e esse 50 tem o mesmo significado. É a máxima tensão de saturação, tá? Essa é a norma ANSI. A norma IEC, que é a tendência agora das normas, né? É usar essa nomenclatura. Vamos ver a relação entre esta e essa aqui. O pessoal mais antigo usa essa, mas o pessoal mais moderno usa essa. Vamos tentar entender, tá? Esse P aqui é de proteção. É só, não tem nada a ver com aquele B lá, é só P de proteção. Esse 10 aqui é exatidão, é 10%. É o mesmo 10 que você tem lá, é esse 10 que você tem aqui, tá? Esse 10 aí. Pode ser 5 também, se quiser de 5, tem de 5, vezes de 10 tem 5. Mas proteção, geralmente, a gente trabalha com 10. Esse 20 aqui, que é comum a todos, tá? Esse é o fator de sobrecorrente. Eu aguento no máximo 20 vezes a corrente nominal dele, é esse fator que aparece aqui, ó. É esse 20 que aparece aqui, que a IEC chama de ALF, tá? É o fator de sobrecorrente dele, tá? E esse VA aqui é a tensão ou o consumo da carga. Como é que eu chego nesse VA aqui? Não tem nada a ver, esse 12,50, não tem nada a ver com esse aqui, é outro conceito. Aqui é tensão, aqui é VA. Tá? VA significa o seguinte, quando você compra um TC 12,5 VA, 10B20, se você pegar esse VA aqui e dividir por 25, ó, meio vezes 25 dá o 12,5. Se você pegar 25 vezes 1, dá o 25. 25 vezes 2 dá o 50 e assim por diante. Tá? Esse aqui é a impedância máxima que pode ser grudada aqui no TC. Esse TC ele pode ter uma carga máxima de meio ohms, 1 ohm, 2 ohms, 4 ohms, 5 e 8 ohms. Quer dizer, isso aqui está ligado à carga máxima que você pode ligar no TC. Você tem que pegar o relé e ver lá qual é a impedância sua, a sua resistência na entrada do relé.
ele vai falar, é 0,2 ohms. Só que tem um detalhe, se você usa um cabo muito comprido para vir do TC até o relé, você tem um cabinho que você põe ali, não põe? Na borneira, você sai da borneira do relé e vai até lá o TC. Então você tem que também pegar e somar em série tanto a resistência do relé quanto a resistência do cabinho. A indutância não é muito importante, porque como ele é um transformador 10B do tipo B, tá? A indutância não é importante, a indutância dele é baixa. Então geralmente a gente trabalha mais com a resistência. Então essa resistência que está aqui é a resistência total, que o americano chama de burden, o burden do TC. Quer dizer, o TC do tipo 25VA10P20, ele tem um burden de 1. Para você chegar nesse 1, basta pegar o 25 e dividir por 5 ao quadrado. Tá? Tudo é 5 ao quadrado porque é um TC de 5 amperes. Então você acha a máxima impedância ou resistência que você pode ligar ele aqui. Se você desobedecer isso, ele não garante mais essa precisão de 10% e nem 20% de máxima corrente. Você começa a prejudicar esses números que estão aí. Tá? Então, de uma maneira geral, o TC tem essa preocupação. O TC tem esses pontos importantes para ser conversado, especificado antes de comprar o TC ou mandar fabricar o painel. A Ingepoli, ela é distribuidora exclusiva da empresa italiana Taitronic, uma empresa que foi fundada em 1965, especializada na área de sistemas de proteção e automação de redes elétricas. A Taitronic ela está localizada no norte da Itália, com área de pesquisa, desenvolvimento, atividades comerciais situada em Milão, e a fábrica situada na cidade de Pádua, também no norte da Itália.